Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, vamos para a próxima palestra com a doutora Cristina Iuri Vidal, que é a maior autoridade, né, da WeForest, que é uma ONG que restaura florestas aqui no Brasil. Se ninguém tiver uma pergunta, podemos começar com a palestra da doutora Cristina Iuri Vidal. Ok? Então, doutora Cristina Iuri Vidal, uma ótima apresentação. Muito obrigado. Bom, boa noite. Vocês têm certeza que não tem nenhuma pergunta aqui? A professora Fátima vai ficar para o final. Qualquer coisa vocês gritam, tá? Deixa eu só mudar aqui de tela. Todo mundo vendo aí minha tela? Sim. Sim, ok. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo o convite, né, e a oportunidade de falar a respeito da restauração de paisagens e florestas, que traz uma perspectiva muito ampla, né, onde se enquadram todas essas técnicas que serão discutidas hoje. Então, começamos com a professora Fátima falando da semeadura, e agora eu vou para outra ponta falar sobre restauração de paisagens e florestas. Então, como o Bruno já me apresentou, eu sou a Cristina, sou atualmente a gerente de projetos da WeForest aqui no Brasil. E aí, só contextualizando, a WeForest é uma ONG que está sediada na Bélgica, que começou suas atividades em 2009, e o objetivo principal da ONG é de mitigar os efeitos das mudanças climáticas e avançar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODS, que vão muito além da questão climática. Então, a nossa atuação é concretizada através do apoio financeiro e técnico para dar escala a esses projetos de RPF, tá? Vou usar a sigla aqui, senão fica muito comprido. Então, esse mapa aqui que eu estou compartilhando com vocês, só para dar uma ideia da amplitude geográfica dos nossos projetos. Em 2021, foram 14 projetos espalhados em 7 países diferentes, que são esses que estão em branco, na África, na América do Sul e na Ásia. E aí, com alguns números um pouco mais detalhados, né, para 2021, nós implementamos ações de restauração em 9.000 hectares, entre esses projetos todos, 8.500 hectares de área protegida e mais de 20.000 famílias beneficiadas de alguma forma pelos projetos em andamento. E eu trouxe esses números mais para enfatizar o conceito de restauração de paisagens e florestas, que é um termo que foi definido em 2000 para descrever um processo de restabelecimento da funcionalidade ecológica junto com a melhoria de condição de vida das pessoas numa determinada paisagem. Então, em outras palavras, a RPF, na verdade, é um processo de reversão da degradação das florestas, dos solos, das áreas de recarga hídrica das próprias áreas agrícolas, né? Então, para fazer essa reversão, são várias ações diferentes que são possíveis, incluindo todas aquelas que eu já apresentei. Áreas em processo de restauração, através das diferentes técnicas que vocês vão ver hoje, conservação, benefício de famílias e pessoas numa determinada paisagem. Tudo isso visando a conservação e restauração dos solos e promoção de agricultura sustentável, né? Modelos produtivos sustentáveis que vão beneficiar, não só beneficiar as pessoas, como também ter a participação delas. Então, dentro desse contexto, desde que o termo foi definido lá em 2000, várias instituições do mundo se alinharam, sentaram, discutiram. Então, tem esse movimento global aí que eu indico com a logo, marca ali à direita, e eles discutiram vários princípios, né? Então, são 6 que eu coloco aqui. O primeiro deles, que é muito intuitivo, é atuar na escala da paisagem. Eu não estou falando de paisagens florestais pensando em áreas com matriz florestal, mas paisagens onde a gente vai ter um mosaico de diferentes usos do solo, porque só nessa escala de paisagem que dá para balancear aí todos os benefícios ecológicos, sociais e econômicos.
O segundo princípio, que também é muito intuitivo, é qualquer ecossistema natural presente numa paisagem deve ser conservado e, se necessário, melhorado através de manejo adaptativo. O terceiro, que é um dos principais e talvez um dos mais difíceis, é que o projeto deve ter a participação dos diferentes atores da paisagem, então sejam as pessoas, os proprietários rurais, organizações governamentais, municípios, Estado, ou mesmo ONGs presentes ali numa determinada região, e todos eles devem participar, né, do planejamento e das decisões dos objetivos e estratégias do projeto. Além disso, um outro princípio importante é que, pensando num mosaico de diferentes usos, você pode pensar em restaurar múltiplas funções e benefícios. E aqui, dentro desse princípio, aqui entraria a restauração ecológica como uma das possibilidades. Junto com essas diferentes possibilidades, também tem diferentes abordagens que devem, claro, estar alinhado com o contexto local. E, por fim, como todo projeto, né, tem que ter um acompanhamento, avaliação de indicadores para, eventualmente, fazer manejo adaptativo, correções que permitam que esse projeto seja permanente aí ao longo do tempo. Então, seguindo aqui o raciocínio, né, apresentei os princípios, mas também existem vários elementos e condições que vão influenciar um projeto. Então, a primeira etapa seria a base de tudo, fazer um bom planejamento e diagnóstico. Existem algumas metodologias aí na literatura, eu coloquei uma da IUCN, que é das mais conhecidas. Então, essa seria a primeira etapa. E aí, junto com isso, vem todo um mapeamento, vamos dizer assim, das políticas públicas e governança daquela paisagem. Então, posso colocar aqui como exemplo, comparando os projetos no Brasil e em qualquer país africano, o fato da gente ter uma legislação, ainda que não seja completamente atendida, mas que estabelece áreas de preservação permanente, reserva legal, já é um contexto bastante importante para os projetos aqui no Brasil. A outra coisa que tem que existir é uma estrutura institucional e executiva, ou seja, se eu pensar em fazer restauração ecológica, preciso de sementes, ou preciso de mudas, ou de uma empresa para fazer a implantação disso no campo, tenho que ter essa estrutura, né, para viabilizar o projeto. Se não houver, isso tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. E, finalmente, mas não menos importante, a questão dos recursos financeiros, que é justamente uma das linhas de atuação da WeForest, né, porque a restauração ecológica já é super caro. Se a gente pensar num projeto de restauração de paisagens e florestas, numa escala tão grande e que não vai ser feito num período de tempo muito curto, esses recursos são fundamentais para, de fato, a gente ter esse tipo de projeto no campo. Então, passando essa parte mais de contextualização, eu vou dar os exemplos, logicamente, puxar a sardinha aqui e apresentar os projetos do Brasil, para mostrar como eles são diferentes, considerando todas essas condições e elementos e os princípios que a gente já viu aí no slide anterior. Então, são 3 projetos atualmente em andamento. O primeiro deles, mais recente, é o Café Apuí. Primeiro não, né? É o último, o mais recente. Tem o Florestas do Tietê e o Corredores da Vida. Vou passar aqui rapidinho por cada um deles e mostrar algumas características. Eu sempre vou indicar aqui em cima, essa bolinha, quais os princípios estão abordados aí em cada slide. Então, primeiro, a paisagem aqui do projeto Apuí, que é desenvolvido em parceria com o IDESAN, que é uma ONG. Lá na Amazônia, é um município enorme, ali no sul, na divisa com Mato Grosso e Pará. Então, a matriz, obviamente, é florestal, apesar da pressão intensa por desmatamento. Eles estão localizados bem ali no arco do desmatamento. Por conta desse contexto, dessa paisagem, quando a gente fala em conservar ecossistemas naturais, lá na região, isso é basicamente evitar o desmatamento. E uma das formas que o IDESAN propôs, né, para fazer isso, e que nós apoiamos, é a expansão e implementação de sistemas produtivos sustentáveis. Eles têm vários modelos econômicos sustentáveis para a região, e eu destaco aqui as agroflorestas com café como carro-chefe, que é o projeto que a gente está apoiando agora no início, e futuramente nós pensamos também
em apoiar a implementação de sistemas silvipastoriz, já que na região a criação de gado também é uma atividade bastante presente. Aí aqui, só falando a respeito dos atores, né, nesse contexto especificamente, a área do projeto está dentro de um assentamento rural imenso, então os assentados e as associações que estão ali dentro estão diretamente envolvidas, além do município de Apuí também faz parte do projeto. Agora já vou passar aqui para o Florestas do Tietê, que é desenvolvido em parceria com a AES Brasil, que é uma empresa de energia que tem a concessão ali do reservatório do Rio Tietê, e executado pela Seiba. Então, nós temos aqui presentes hoje à noite alguns colegas que fazem parte desse projeto. Então, aqui o contexto é completamente diferente, nós estamos na Mata Atlântica, no meio ali do estado de São Paulo, onde acho que a maioria de vocês deve conhecer um pouco, a matriz predominantemente agrícola, principalmente cana-de-açúcar, e uma característica que define bastante as ações desse projeto é o fato de estar numa região com alto índice de desenvolvimento humano, e eu já explico por quê. Bom, aqui o foco é fazer a restauração pensando, né, ao longo do reservatório do Rio Tietê, e também um pouquinho entrando em alguns afluentes, basicamente pensando na proteção dos recursos hídricos. E automaticamente, né, criando esses corredores para a biodiversidade que certamente tem uma vida difícil aqui, né, a fauna e flora de maneira geral, por conta da matriz ser predominantemente agrícola, com pouquíssima cobertura florestal. Nesse projeto, por conta da questão que eu falei, de ser um lugar, né, com alto índice de desenvolvimento humano, a implementação de sistemas agroflorestais foi uma coisa que estava dentro da proposta inicialmente, mas não é tão fácil, porque o perfil do proprietário aqui não é muito aberto à implementação de agroflorestas. Então, nós vamos conseguir implementar isso ano que vem, na verdade, final desse ano, começo do próximo, porque nós vamos atuar dentro de um assentamento, mas só para mostrar como o perfil do proprietário, que é um dos atores, pode direcionar as ações do projeto. Aí aqui também reforço uma característica forte desse projeto, que nós temos o objetivo ousado de promover boas práticas de restauração através da redução do uso de herbicida em larga escala, então é um objetivo bastante ousado, mas nós estamos trabalhando com conhecimento de todos, diferentes técnicas para conseguir reduzir, e esperamos em breve compartilhar com vocês os nossos resultados. De novo, a participação de atores nesse projeto é basicamente o envolvimento de proprietários, que muitas vezes não estão presentes lá, eles arrendam a terra, né, para cana, como vocês podem perceber aí na foto, envolvimento dos municípios, associações e etc. Esse componente foi um pouco prejudicado por conta da pandemia, mas nós estamos trabalhando para estabelecer essas relações. E nós temos também algumas instituições de pesquisa e pesquisadores, de novo, que estão presentes aqui, o Bruno, o Felipe, a própria professora Fátima, Rafael Paranhos, Paulo, para desenvolver projetos de pesquisa que vão nos trazer resultados e vão direcionar as correções aí do que a gente está fazendo em grande escala. E para finalizar, o projeto mais antigo que a WeForest tem em parceria aqui no Brasil com o Instituto de Pesquisas Ecológicas, é lá na região do Pontal do Paranapanema, que também é Mata Atlântica, né, florestas de interior, estacionais, onde a matriz também é agrícola, ainda que predominantemente com pastagens, mas o que muda aqui é que o IDH é baixo. E, além disso, nós temos muitos assentamentos nessa região, então isso também dá uma outra característica para esse projeto. Bom, como a gente tem ali alguns grandes fragmentos, nós também temos algumas populações únicas de mico-leão da cara preta, onça pintada, ainda tem uma população lá, né, uma das únicas aí para as florestas do interior, e outros animais de grande porte que estão presentes e são o alvo aí dos corredores, né. Então, aqui, para contextualizar, a região ainda tem uma cobertura expressiva, alguns fragmentos grandes, incluindo o Parque Estadual Morro do Diabo,
e é para conectar o parque com outros fragmentos que nós promovemos as ações de restauração ecológica. Nesse contexto, tentando aproveitar ao máximo o potencial de regeneração natural dessa paisagem, mas quando não é possível, também através do plantio de mudas. Aí outra característica marcante, como eu disse, em relação a baixo IDH e presença de assentamentos, é que o IP, né, que está lá há muito tempo atuando nessa região, conseguiu, ao longo dos anos, capacitar, estabelecer viveiros comunitários. Então, isso também é uma importante fonte de renda. Eita, deu um eco aqui. Para os viveiros comunitários e também empresas de implantação florestal, que são pessoas que foram capacitadas, são assentados que hoje dependem dessas atividades e estão sendo contemplados pelo projeto. IP também tem várias relações aí com outras instituições, e TESP, né, por conta dos assentamentos, e Fundação Florestal, ex-Fundação Florestal, por conta do parque, e também um longo histórico de pesquisa, né, então tem muitos pesquisadores que vão para lá, então eles têm uma frente bem forte, atuante nesse sentido. Então, eu vou encerrar assim meio rápido, mas eu queria agradecer a oportunidade, coloco aqui não coloquei meu e-mail, mas depois eu compartilho e a gente se fala daqui a pouco. Obrigada. Muito obrigado, Cristina, doutora Cristina. Parabéns, você é ótima. Obrigadão. Temos uma pergunta aqui para a doutora Cristina, que daqui, deixa eu olhar aqui a pergunta. Adriana Pontes. Gostaria de saber se tem projeto com cacau. Tem objetivo de fazer o consórcio de café com cacau. Não sei se é possível. Para a doutora Cristina. Não, nós não temos, ainda que nos plantios de SAF com café, lá no projeto com o Idesan, eles colocam cacau, mas o carro-chefe ainda é o café. Para cá, não sei onde você está, mas aqui para Mata Atlântica a gente não tem nada com isso.